Já pode, Odete. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agora com as nossas mentes mais calminhas, e vamos louvar a Deus por este belo momento de estarmos aqui, neste estudo do NEP. Deus, Pai, agradecer por este maravilhoso grupo, por estas boas energias que estão aqui, tanto encarnadas como desencarnadas. Obrigada, Pai, por estarmos aqui preparados com a ajuda do Filipe, a ajuda da Patrícia e todos nós aqui presentes. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, o Senhor, por estarmos aqui e por a continuação destes estudos. Pai querido, maravilhoso, enchei-nos da tua luz, da tua força, da tua coragem, do teu ânimo e da tua motivação. Obrigada, Pai, por preparares estas pessoas que disponibilizam o seu tempo, o nosso querido Filipe e a nossa querida Patrícia, e outros mais que estão-nos aqui a ajudar. Obrigada por lhe dares tempo e por os teres posto no nosso caminho para nos ajudarem, por puxarem por aqueles menos evoluídos, e que assim, com a ajuda destes nossos irmãos, nós, passito a passito, vamos conseguir desenvolver mais. Obrigada, Senhor. E assim vou fazer a oração do Pai Nosso, para que tenhamos mais força e coragem. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor, bendito sejas. E vamos dar início a estes nossos estudos. Obrigada. Obrigado, Odete. Vamos então dar início ao nosso estudo. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Estamos a estudar o anúncio do nascimento de Jesus. Já fizemos aqui uma excelente jornada. Estamos hoje a estudar o versículo 37, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. No entanto, vamos fazer a nossa leitura habitual, pedindo desde já a colaboração de alguém que possa fazer a leitura. Quem é que se pode fazer o favor? Muito bem, Posso. pode sim, senhora. Então, anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem, José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parente, ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Muito bem. Obrigado, Nica. De nada. E assim, Linda, queres avançar aí para as tuas considerações? Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite.
Eu vou ler então o meu resumo. É o 1:36. Vê Elizabeth, tua parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a chamada estéril. A primeira palavra do anjo para Maria é vê, é uma ação. Este versículo é um reforço da argumentação do anterior, que nos trouxe uma revelação divina dos céus. Há aqui uma dicotomia entre o céu e a terra. Deus manifesta-se em toda a sua criação, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Temos o verbo ver, falamos do verbo ver. Quando olhamos para os nossos sentidos como o mundo externo, toca-nos o mundo interior também, o nosso mundo íntimo. Se vermos alguém a fazer caridade, tem uma ação direta connosco. A nossa visão exterior tem uma ação do que somos interiormente. O Filipe falou aqui também no exemplo sobre a passagem do Sermão do Monte. Também diz: se os teus olhos forem simples, o teu corpo será luz. Nós podemos ter várias visões, materiais ou espirituais. Podemos até ser médiuns e ter visões, não é? Ter visibilidade de poder ver o mundo desencarnado. Por vezes também estamos junto de pessoas e não vimos, não conseguimos ver uns aos outros. Muitas vezes temos pessoas doentes ao nosso lado e nem nos apercebemos que a pessoa está doente. Por isso temos que trabalhar a nossa visão para que ela se expanda. Jesus não vê só essa parte da pessoa. Quando Jesus olha para alguém que pecou, ele também vê o seu potencial e não só a parte menos boa. Porque Jesus é humilde de coração. Quando olhamos para Jesus, vimos que ele olha para seus discípulos não só como meros pescadores, mas também vê-os humildes de coração. Jesus compadece da multidão. Jesus olha para todos os aflitos. E quando esteve na terra, sobre a visão de Jesus, ele curou os cegos, os leprosos, todos os que estavam em aflição e que se aproximaram dele. Falamos também sobre o ateu. O ateu está cego. Quem não crê em Deus está cego. A forma como evoluímos vai determinar a nossa visão. Parece que tudo parte de uma visão, não é? Na nossa vida também. Os nossos sonhos, os nossos objetos. O anjo dá um incentivo a Maria e é quando ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor. A nossa querida Patrícia também trouxe muitas palavras. Às vezes precisamos olhar com os olhos de ver os propósitos divinos em nós. Temos que tirar o véu dos olhos materiais e até hoje ainda não compreendemos muito bem. Precisamos de abrir melhor e mais os nossos olhos para podermos alcançar melhor tudo. Temos que aproveitar estes momentos de graça. Por exemplo, no NEP, reunimos aqui todos de coração unido, no amor ao Pai, aproveitar esta oportunidade. Por isso, Emmanuel também está colocando o convite de ver mais além e sairmos dos olhos da matéria, o que vimos, o que sentimos, o que tocamos. A troca de informação entre a matéria e o mundo espiritual. O perispírito não tem olhos, tudo ele sente, tudo ele vê, tudo ele é luz também, ou depende daquilo que nós pensamos e depende da nossa evolução, não é? A Fernanda Malva também nos trouxe algumas palavras. Aos olhos de Deus nada é impossível. Por isso Maria gerou um filho, sem ainda ter conhecido homem. Jesus disse que todos nós somos deuses. A sementinha está dentro de nós. O Cristo já vive dentro de nós. Jesus disse que podíamos fazer todas as coisas. Tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém, porque temos de ser melhores a cada dia. Este encorajamento que o anjo veio trazer a Maria, também Jesus traz para nós. Nós é que não temos consciência, achamos que não somos capazes, mas somos. Só temos que desenvolver esta centelha divina dentro de nós. Olha para o amor do Pai. Vê Elizabeth. Falamos de ver Elizabeth. Olha para a história de Elizabeth. Olha para a história de alguém perto de ti, de nós, que ultrapassou a sua história. Conecta-te, porque tudo faz parte da nossa história. Conhece-te a ti mesmo. Tudo faz parte da nossa história e não podemos apagar nada, porque senão não teria sentido o que estamos a viver hoje. A lei do amor tudo pode. A nossa fé liberta-nos de prisões e vamos encontrar a nossa verdadeira essência. A falta de fé nos amarra à nossa personalidade. A esta condição transcendente conecta-nos ao amor do Pai. Perguntaram também ao Haroldo, assim trouxe-nos o Filipe para nós, qual evangelho gostaste mais de ler? E ele respondeu, já li o evangelho em várias línguas, aramaico, em grego, em português, mas o mais lindo que li foi nas pessoas, que ele viu, lá está, do verbo ver, ele viu nas pessoas o melhor evangelho. As pessoas. Paulo viu, assim como as cartas vivas, não é? Como o Paulo falava também, nos transformamos em evangelhos vivos e nos tornaremos exemplos para outras pessoas. Maria entregou sua vida a Deus e quando nos colocamos na mão de Deus, também vamos ter as nossas benesses. É o que marca os outros, são as nossas atitudes. Maria tinha tudo dentro dela. A Márcia também nos falou aqui umas palavrinhas, também nos trouxe algum conteúdo e falou em Vê Elizabeth. E se nós vimos já, seguimos Jesus, já não andamos em trevas. Vê a abundância de Deus. Vê o testemunho de Jesus. E aí o anjo Gabriel vê o testemunho do poder da obra de Deus. E esta passagem também está em João 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Jesus testemunha que sabe de onde veio e para onde vai. Precisamos olhar para estes exemplos, precisamos fazer as nossas escolhas certas. A Fernanda Malva também nos trouxe aqui alguns exemplos e a parentela, falamos pode ter sido prima, não é? Elizabeth de Maria, mas acho que não há muita confirmação sobre o assunto. E então, ela trouxe-nos aqui o exemplo que vai nos levar para o Evangelho. Lembrou-se do capítulo Honrai o teu pai e a tua mãe. Quem são meus irmãos e meus pais? Jesus responde, eis aqui os meus irmãos, e eis aqui, quem faz a vontade de meu pai são meus irmãos e meus pais. Temos as duas famílias, a espiritual e a parentela, familiar de sangue. E às vezes temos familiares que não se conseguimos entender, compreender, e fica difícil, porque ainda existe muito orgulho, muito egoísmo, só que às vezes não nos conhecemos ainda, não conseguimos perceber em nós ainda estes vícios que ainda continuamos a ter. Ainda falam mais alto do que nós, mas viemos para perdoar e para aprender a amar. Que nunca desistimos deste caminho, que possamos aproveitar todos os momentos e ser melhores a cada dia, e que possamos conectarmos sempre com o Pai e nos possamos fortalecer no caminho do bem. Este é o sexto, o anjo também veio falar sobre, este é o sexto mês para o chamado estéril.
O exemplo de Elizabeth já era de idade avançada e gerou um filho, João Batista. Muitas vezes Deus só vem nos fins dos nossos tempos, mas Ele vem. Temos que ter fé, força e coragem. Todos nós temos a capacidade também para ajudar. As grandes coisas foram feitas das pequenas coisas. Maria tinha confiado em Deus e o anjo esteve sempre a encorajá-la. Maria, e a nós, a cada dia também recebemos muitas vezes milagres e às vezes nem nos apercebemos. E é de tijolinho em tijolinho, como diz a nossa Márcia, é que vamos evoluindo, e a nossa querida Patrícia. Por isso estamos neste caminho, já é uma bênção. Então temos que agradecer a todos, e especialmente aos nossos professores queridos que aqui se encontram, ao Filipe, à Patrícia, que nos trazem estas reflexões, e a todos os colegas, amigos que aqui se encontram e que trazem este conteúdo todo para eu poder também resumir e doar. Obrigada de coração a todos. Vou, Beijinho. vou citar a Patrícia, somos todos aprendizes. Está bem? Mas nós, alguns sabem menos, aprendem com os que sabem mais. Está? Todos juntos. Ora bem, então É uma graça. Obrigada. nós estamos dentro de um contexto. O contexto é a preparação, não é? Os tempos pré-nascimento de Jesus. E por isso o anúncio está a ser anunciado nesta perigo que Jesus vai nascer. E, portanto, temos aqui um diálogo do anjo Gabriel com Maria. Portanto, uma posição espiritual, ou seja, uma visão do mundo espiritual e uma visão do mundo terreno, que aparentemente parecem, né, antagónicas, porque nós vimos a aflição de Maria quando não sabe aquilo que se vai passar no futuro. Né? No entanto, aparece o anjo Gabriel, que vem mandatado por quem? Por Deus. Né? Vem mandatado, na verdade, pelo próprio Cristo. Né? Porque nós temos que compreender que Jesus, se é governador espiritual do planeta, portanto, sobre a sua égide, sobre o seu comando, são dirigidos todos estes espíritos. Okay? Portanto, Jesus é aqui a grande figura do nosso planeta. É claro que o anjo Gabriel também será uma entidade de alta relevância espiritual. Assim como José, Maria, Elizabeth e Zacarias, estas personagens principais, nós estamos a aprender a conhecer e que hoje, quando falamos os nomes delas, já nos ficam mais caros ao coração e ao entendimento, porque começamos a perceber, reparem, o estudo sequencial, ele é muito importante por causa disto. Nós vamos apanhando assim pontas daqui, dali, dali, e vejam como é que nós hoje, com estes nomes, a nossa capacidade de entendimento já se expande, não é? Já não estamos à procura de quem é Zacarias ou de quem é Elizabeth, mas já vamos à procura de outras coisas, ou seja, já conseguimos mergulhar mais na profundidade simbólica do texto, na profundidade espiritual do texto. Assim sendo, temos então este diálogo, que é estabelecido com o anjo e com Maria, e vemos de certa forma aqui que Maria fica inquieta, fica de certa forma sem saber aquilo que vai acontecer, não é? Mas é assim, então, mas eu sou uma pirralhita, como é que isso agora se vai dar, se ainda não conheci homem, e como é que isso vai gerar? Fala, não é? Sempre tranquilizando, depois é estes detalhes, não é? Sempre a tranquilizar, sempre a dizer que ela teve graça junto de Deus,
sempre a dizer que o seu filho vai ser grande, ou seja, Maria sempre inquieta e o anjo sempre com um diálogo consolador, um diálogo incentivador, né? Apaziguar o coração dela, porque ele sabe perfeitamente que este momento é difícil para ela, né? Este anúncio, né? Que é inesperado, de certa forma, mas embora ela no mundo espiritual certamente que já percebia e portanto, assinou por baixo para ser mãe de Jesus, naturalmente, né? E, portanto, ela traz todas aquelas características mesmo de espírito evoluído. Porque, geralmente, quem é grande acha-se sempre pequenino. Reparem, quando perguntava a Chico Xavier, né? Então, Chico, eu não sei, eu sou uma formiguinha. Eu sou uma formiguinha. Trabalhar. Tem cuidado com estas formiguinhas, né? As formiguinhas pequeninas, quando elas começam a abrir as asas, tornam-se gigantes. É na capacidade de amar. Então, ela coloca-se também como pequenina. Então, nós temos aqui, para nós termos o anúncio, nós temos um emissor, uma mensagem e um receptor. Mas, às vezes, aqui no princípio do diálogo, o receptor não está a perceber muito bem a mensagem e, por isso, vai sempre contrapondo com perguntas para aprofundar o quê? O teor da mensagem. Costuma-se dizer, quem quer saber, pergunta, não é? A própria ciência, né? A ciência, se nós olharmos, a ciência parte de uma observação, mas de querermos respostas, não é? Portanto, porque temos muitas dúvidas, o homem coloca-se a caminho de procurar respostas. Sempre assim foi e sempre assim será. Ora, então, Maria, depois do anúncio, quer a resposta. E, portanto, nós estamos já numa parte final da perícope em que a consciência de Maria começa a ficar mais clara. É como se estivesse no meio de uma névoa, né, no meio de um torpor, no meio de um desconhecido, né, e que agora, exatamente neste versículo, vai ser o momento especial em que ela diz: Ah, tinha-me esquecido de tal ponto. Que ponto é esse? Nenhuma palavra é impossível para Deus. E isto, neste versículo, é muito poderoso, não é? Porque, na verdade, este versículo está a falar do poder de Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tudo pode, tudo sabe, tudo compreende, porque tudo deriva de Deus. Tudo deriva de Deus. Então, posto isto, se formos ao versículo anterior, o que é que nós vamos ter? Vamos. Veio Elizabeth, tua parente, ela também concedeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da chamada estéril. Portanto, o anjo Gabriel, o que é que está aqui a fazer? Portanto, está a utilizar aqui, não é? Uma argumentação para uma pergunta que ela havia feito, que é: como será isto que eu não conheço homem? Ele depois utiliza 2 argumentos. É este, utilizando um método comparativo, ou seja, olha para a tua parenta e vê o que aconteceu com ela e poderás inferir em ti mesma que se aconteceu com ela também poderá acontecer contigo, não é?
E ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso o santo que está sendo gerado será chamado filho de Deus. Portanto, há sempre aqui este conforto, esta preocupação do anjo Gabriel em confortar o coração de Maria. Ok? Então, este versículo é o terceiro versículo de argumentação para a resposta de Maria, para a pergunta de Maria. Como é que vai ser isso? Responde com o versículo 35, com o versículo 36, e é como se fosse um processo gradativo. Ou seja, é como se fosse uma escalada de argumentação. E só quando ela termina em Deus é que ela... Bom, então se vem de Deus, eis aqui a serva do Senhor. É? Se isso vem de Deus, então eis aqui a serva do Senhor. O que nos dá já, né, pano para mangas. Porque reparem numa coisa. Quando nós entendemos na nossa consciência que tudo vem de Deus, que tudo que vem é por amor e que nada é impossível para Deus, é nós colocarmos-nos sobre o seu comando. E por isso ela diz: eis aqui a serva do Senhor. É um processo mental de submissão voluntária. De submissão, é porque nós não nos podemos esquecer que ela não está a perceber como é que vai ser. Mas aqui ela já não se preocupa como é que vai ser, porque se vem de Deus, se vem de Deus, então é porque tem boa finalidade, é porque tem bom princípio, é porque tem bom propósito, é porque o objetivo é divino, é santo, é bom, é justo, é amoroso. E isso é aquilo que virá. É aquilo que virá. E o que é que virá? É isso que nós vamos procurar refletir hoje. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma consideração? Diga lá, amiga. Eu acho que é quando nós entendemos de facto o que é Deus, que nós começamos a ganhar esta confiança, que eu acho que também é o crescimento da fé. A fé e a confiança acho que caminham juntas. Quanta mais fé nós conseguirmos ter neste Pai, não é? Mais confiança também vamos criando em tudo aquilo que são os desígnios que nos são propostos e que temos que aceitá-los, mas que de facto com este entendimento conseguimos fazê-lo como Maria de alguma forma fez o aceitar ser mãe de Jesus. Claro, numa escala completamente diferente da nossa, porque a evolução moral dela já estava no outro plano, mas eu acho que todos nós temos que, de facto, confiar que aquilo que nos é dado viver é aquilo que, de facto, precisamos e é aquilo e é esse o caminho, não há outro. E eu acho que esta confiança vai paralela com a fé, porque sem termos fé não temos confiança. E vice-versa, pronto. E eu acho que Maria, no fundo, vem nos dar esse exemplo. Ela também
já tinha uma fé tal, mesmo sem se calhar ter consciência, não é? Mas estava lá e essa confiança saiu dela sem precisar de se questionar muito, não é? Nós, infelizmente, ainda andamos aqui com muitas questões e com muitas dúvidas e com muita coisa, mas pronto. Mas é uma coisa um bocado irónica termos que olhar há 2000 anos atrás para irmos buscar referências para o nosso contexto atual. Isso é que é um bocadinho, usando um termo aqui da casa não da casa com o Evangelho, mas da casa, digamos, cultural portuguesa, é um tesourinho deprimente. Uma pessoa tem que andar a olhar 2000 e tal anos para trás e a ver se encontra ali ainda aquilo que precisa para o entendimento do agora e do para quê e do porquê e todas essas questões que nós ainda aqui temos sempre a borbulhar dentro de nós. Pronto, foi esta consideração que me apareceu aqui ao meu lado, não é? Mas eu agora vou contrapor aquilo que você disse. Maria, do ponto de vista espiritual, está para trás ou para a frente? Para a frente, logicamente. Então, ir atrás é o quê? Ir para a frente. Sim, mas de facto, isso depois é posto na prática com o que eu agora estava a dizer. Temos que ir lá atrás, Eu porque de facto disse. o lá atrás ainda é a referência maior que nós temos e não avançamos muito mais até hoje. Quer dizer, fomos de facto evoluindo a nível de conhecimento, de inteligência, mas o resto, que no fundo é a finalidade maior que nós trazemos quando reencarnamos, isso ainda está muito, muito, muito atrasado, de facto. Mas pronto, mas eu acho que isso também tem muito a ver com nós termos que vivenciar e passar por determinadas experiências, porque também se não as tivermos, não sabemos escolher o trigo do joio, digamos, não é? Temos que cair para nos levantar, temos que chorar para depois rirmos. Pronto, é sempre esta dinâmica. Sim, Para saber. eu falei assim de propositadamente, não é? Porquê? Porque há muitas pessoas que entendem, sobretudo espíritas, estudar o Evangelho é uma antiguidade, um atraso, tornará a doutrina espírita numa religião. Só que reparem numa coisa: Jesus é um espírito puro, é modelo e guia, é um mestre. E nós temos que retirar esse preconceito, não é? Esse preconceito para com o estudar da vida de Jesus, porque é disso que se trata, porque na verdade estudar a vida de Jesus é estudar o nosso caminho, não é? E é estudar o quê? O nosso futuro. E por isso, Nica, por isso é que eu falei assim consigo, porque, na verdade, estudarmos a vida do Cristo, estudarmos a história, é, no fundo, nós aprendermos com quem se comporta, com quem atingiu um estado espiritual de estar em perfeita comunhão com Deus. E isto tem que ficar bem claro para nós. Ou seja, nós irmos à procura de estudar quem é Jesus, percebê-lo, estudá-lo, o seu comportamento, as suas ações, a forma como ele age com as pessoas, a forma como ele lida com as circunstâncias em que é envolvido e a forma sempre
mansa, educada, adaptando-se a todas as circunstâncias, mas nunca perdendo o norte, o fio. Vimos que ele tem sempre uma convicção muito firme em cumprir a vontade do Pai, não é? Isso estava mesmo muito enraizado naquilo que ele dizia. Então, no fundo, nós irmos atrás é caminharmos muito para a frente. Ou seja, é o tal ditado, dar um passo atrás, para quê? Para dar dois para a frente. Ok? Patrícia, faz favor. Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa agora. Eu estava lá na Nica e, bom, eu acho que de tudo isso, para tentar aqui trazer o que eu estava Uhum. pensando, primeiro de tudo, né, esse estudo, esse mergulho na vida, no exemplo, e para a gente assumir, né, como Maria fez essa entrega à vontade do Pai, é muita humildade. É. Muita humildade. Eu tinha até colocado assim, primeiro de tudo é a humildade, né? É o primeiro degrau lá do caminho das bem-aventuranças, que é o caminho que nós temos que seguir para chegar nesse grau aí evolutivo, nessa envergadura moral de Maria. Senão a gente não dá nem o primeiro passo, né? E você falando, as pessoas acham bobagem, acham perda de tempo, estudar o evangelho, estudar a vida, os passos, é falta de humildade. A gente não querer reconhecer a nossa pequenez diante desse anúncio que o anjo está fazendo, dessa grandeza do Pai, né? Desse poder do Pai que pode qualquer coisa com a sua vontade, só que ao mesmo tempo, enquanto a gente se fecha, né, nessa arrogância, nesse orgulho, nesse, né, interesse simplesmente pelas coisas, pelos fenômenos, né, que seja aí, pela comunicabilidade, com o plano espiritual, a gente não dá espaço para essa vontade do Pai se fazer na nossa vida. Porque a gente se fecha. Como que ela vai? Né? Maria ali, ela estava, né, na dúvida, estava inquieta, porque a gente sabia, né, sabe das questões culturais, entende ali as suas dúvidas, a sua tenra idade ali, muito jovem, então, naturalmente, ela ficou inquieta. Mas e nós? Que já sabemos tantas coisas e continuamos fechados, né? Temos toda essa informação da doutrina. O que a gente faz ao ler, né, esse versículo do anúncio aí desse fechamento, né, da argumentação de Gabriel com Maria para dar essa certeza para ela que tudo era possível, porque o poder do Pai tudo pode, tudo faz, tudo cria, como o Felipe falou. E ela se abriu, ela entendeu, né, terminou ali de despertar a sua consciência, né, diante dos argumentos que ele apresentou. E o que a gente tem feito? A gente tem se entregado ou a gente ainda está na dúvida? Né? Porque eu, né, pelo menos pessoalmente, percebo que quanto mais, né, eu estudo, quanto mais eu procuro entrar em contato sinceramente com as palavras, com, né, o que está por trás aqui das letras, eu percebo esse poder de Deus se fazendo na minha vida. Essa vontade. Talvez a gente tenha muito medo ainda de se entregar para essa vontade. E Maria, naquele momento, teve o medo dela também. Mas quando Gabriel terminou de apresentar todos os seus argumentos, ela entendeu. E acho que muitos ainda estão, né, escondidos aí atrás
de estudos, de outras questões, e não tem essa humildade para reconhecer a vontade do Pai na sua vida, que é o que Gabriel estava apresentando ali, né? Ele veio nessas argumentações apresentando para Maria, né, essa existência do Pai e toda a sua providência divina que pode ser feita, né, na vida de cada um desde que a gente se entregue para esse momento em que vem um anúncio, que vem um chamado, e a gente sabe, no fundo do coração, né, quando vem o chamado, e talvez a gente ainda não queira o chamado, né, não queira atender o chamado, mas a gente sabe que ele chega, a gente pode identificar, a gente sente no nosso coração. Não sei se eu ajudei ou se eu confundi mais. Podes continuar. Mica, faz favor. Ó Filipe, a questão é que o estudar é compreender e nós, de facto, temos que compreender para aceitar, para fazermos este exercício que aqui costumamos fazer, que é aplicar, digamos, esse conhecimento e trazê-lo para dentro de nós e através disso também darmos um contexto mais, isto é um pleonasmo, mais compreensível às nossas vidas. Pronto, nós precisamos disso. E o que eu acho que a humanidade tem feito é que é assim, os ensinamentos de Cristo são tão simples que se tornam complexos. Não sei se me estou a fazer entender. E o homem só aceita aquilo que muitas vezes tem uma coisa mística, porque tirando essa misticidade, depois parece que a coisa perde o interesse. E, de facto, o amor é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, que por ser simples as pessoas não valorizam. E depois, quando se quer entender de facto esse amor que nós não temos ainda compreensão para o entender, a pessoa desiste. Desiste porque não dá aquele retorno imediato. Nós vivemos sempre para ter um retorno imediato. Comemos porque temos fome. Vestimos a roupa porque temos frio. Ligamos o ar-condicionado porque temos calor ou vice-versa. Pronto, e temos sempre necessidade de ter logo uma coisa imediata. E isto, de facto, não é uma coisa imediata. É uma coisa que requer a tal evolução. E como nós andamos aqui numa escola e, pelos vistos, se calhar nem na primeira classe eu devo andar ainda na pré-primária espiritual, achamos que isso é deprimente e que não interessa. Está-nos a tirar, digamos, o conceito de valor que nós humanos arranjamos, não é? E que construímos. E, de facto, é essa arrogância e essa falta de humildade que agora a Patrícia estava a falar, que é a tal barreira às vezes intransponível. E depois, quando aparece alguém a mostrar-se assim tão humilde, as pessoas também começam a desconfiar e dizer, pá, esta pessoa deve ter aqui um defeito qualquer, alguns, não sei bem aonde, mas é um ser humano defeituoso. E pronto, e depois também, se a pessoa não for moralmente bem estruturada, também pode sentir-se ou posta de lado, ou desvalorizada, ou percebe a minha ideia? Isto é sempre. É preciso ter realmente muita coragem, tal coragem moral que nós estamos a aprender também a tê-la, não é? Para conseguir receber estes embates depois que a sociedade nos vai dando no nosso dia a dia. Pronto, isto era um bocadinho para complementar aqui o medo que a Patrícia estava a falar. Sim, E a senhora. humildade e este misto de sentimentos que uma pessoa depois, mesmo que não queira, começa a sentir, de facto. Claro. Quando confrontada com a maneira de pensar dos outros e de agir e disso tudo. Muito bem, obrigado. Estou Cândido. Eu, eu ouvir-vos falar, comentar, eu sinto-me tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, que não tenho palavras para descrever a pequenez que sou, que sinto.
Mas pegando na palavra que a Patrícia disse, medo é uma realidade. Quantas vezes nós já tivemos essa visita e que por medo ou por desconhecimento largamos, não pegamos. Nós sempre ouvimos falar em Deus, na vida de Jesus, na vida de Maria, mas da maneira, volto a repetir, não estou a bajular, da maneira como nós, nesta casa, apresentamos este livro, mexe connosco, mexe comigo. Daí eu me sentir pequenino. Eu só vou dar um exemplo dos chamamentos que eu se calhar já tive ao longo da minha vida e o tal medo levou-me a não acompanhar. Eu há 20 e poucos anos houve uma pessoa amiga, viu que eu não andava bem e só me disse assim, eu no sábado vou-te levar aí no sítio. Assim, não me disse aonde. Ok, não perguntei. E fui a um centro espírita aqui em Lisboa, a um sábado. E depois vi os horários e no sábado seguinte eu voltei. Foi o chamamento, foi a aceitação e foi a perca do medo. Esses 20 e tal anos estão aqui hoje a falar com vocês sem medo desta doutrina. Sinto-me pequenino, pequenino pela descrição que o Filipe e a Patrícia, pessoas com conhecimentos, estudiosos da doutrina espírita, do Evangelho, nos apresentam numa linguagem tão simples que não há medo. Obrigada, Patrícia, por essa palavra, que é o medo que as pessoas têm e muitas vezes temos a visita, como Maria teve, e nós não ligamos. Porque acho, ou quase que tenho a certeza, que é o medo do desconhecido. Obrigado por mais esta oportunidade que me é dada de estar a dar um bocadinho do meu sentimento neste momento. Obrigado a todos vós e muita fé para esta caminhada maravilhosa. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, Cândido. Então, entrando aqui no versículo e destacando desde logo aqui a palavra porque, né? O porque é, na verdade, uma resposta ao porquê. Porque o que está em causa é como será isto, visto que não conheço o homem? Ou seja, e isto cria muitos porquês nas nossas cabeças. Porque quem não sabe, começa a quê? Nós, quando não sabemos, começamos a magicar, não é? E agora? E como é que será? E isto? E aquilo? E o outro? E não sei o quê. E vive-se uma ansiedade, né? E muitas vezes por coisas que nunca chegam a acontecer e que nos martirizam a alma, a mente. É uma loucura. Uma ansiedade do futuro que mais de 90% das vezes nunca acontece. Ou mais. Então vejam que por cada das perguntas que a gente faz o porquê, já subentende uma falta de confiança em Deus. Estão a ver ou não? Porque se a confiança em Deus está nos píncaros, tudo vai correr bem. Não é? A partir do momento em que eu digo, porque sofro, porque é que acontece isto? Faz parte da nossa natureza, realmente, a procura do conhecimento, o sermos curiosos. E isso é uma coisa. O sermos curiosos para procurarmos saber. Agora, outra coisa é nós ficarmos
escravizados, não é? Com essa pressão interna que é feita pelo desconhecido. Porque nós estamos muito habituados a querer controlar tudo. Não é? Por nós era assim. Não sabíamos para onde é que havíamos de ir, não é? Fazíamos uma prece. Senhor, então e agora? Para onde é que queres que eu vá? Ouvíamos uma voz. Vai para a direita. E ali ia para a direita. Depois caímos num buraco. Então, mandaste-me ir para a direita, caí num buraco. A culpa não é minha. A culpa foi desta voz que me disse para eu ir para a direita. Não é? Já estávamos safos. É aqui que entra a questão do nosso livre-arbítrio. Porque cada um tem que fazer por si. Cada um tem que tomar as suas decisões. Cada um tem que escolher o seu próprio caminho. E esta questão que a Nica estava a dizer, né, de começarmos a sofrer influências sobre uma entrega a Deus na nossa sociedade, faz parte de uma escolha que tem que partir de nós. Faz parte de uma alteração interna que é precisa ter para se manter firme. E isso tem que partir do nosso coração. Porque quem compreende isso no íntimo do coração, quando nós nos sentimos plenos com a presença de Deus, o que vai acontecer é que tudo aquilo que poderá vir do mundo exterior, ou pelo menos o que é esperado, é que não te derrube, mas também que não te desvie de um propósito maior. Nós temos que compreender isso. Temos que compreender isso porque quando nos pomos por estes caminhos, pese embora sejam caminhos de muita esperança, de muita alegria interna, também no mundo externo é um caminho de muita pressão social, psicológica, familiar, não é? É de todos os níveis. Mas alguém tem que a fazer. Então, porquês nós temos bastantes, não é? E gostaríamos muitas vezes de ter mais respostas. Porque o que Maria está à procura é de uma resposta. Que ela só vai entender quando ouve os ouvidos do coração. E nós já falámos várias vezes sobre isto. Para ouvirmos a voz de Deus e para ouvirmos, não é, que caminho, para nós definirmos que caminhos seguir, é sempre voltarmos ao nosso templo interno. Porque é lá que nós vamos ouvir esta grande voz. Que na verdade está em nós através da nossa consciência. Então, aquilo que nos faz vibrar o coração, aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos faz vibrar, eu acho que é uma questão de vibração, estão a ver? Aquilo que faz os nossos olhos brilhar, aquilo que nos faz, no fundo, felizes, não é? Esse será o caminho que o nosso coração quer seguir. No fundo, é o símbolo da voz de Deus a falar connosco. Porque nós, quando fazemos isso, estamos a ativar as nossas memórias espirituais também. Maria, o que é que ela está a fazer? Ela já sabia que ia ser mãe de Jesus antes de reencarnar. Mas ela está a ter um comportamento muito humano, não é? Mas depois destas respostas, vai aos arquivos, não é? Vai ao templo interno
E uma vez respondido no templo interno, nós agimos. Por isso, não é? Por isso é que, para nós estarmos envolvidos neste ambiente, nós temos que nos envolver emocionalmente. Digo-vos uma coisa. Se nós não nos envolvermos emocionalmente com o estudo, não vamos permanecer nele. Se as nossas reflexões não nos fazem desconforto, não nos criam sensações, se não nos criam inquietações, é mau sinal. Porque quando nós nos envolvemos emocionalmente, nós estamos a dizer que começamos a amar-nos uns aos outros. E já não é só o estudo do NEP. Já são os resumos da Minda, já é a coordenação da Patrícia, já são as considerações da Nica, já é a participação de todos nós. Já não é só um estudo. Já são momentos partilhados. Já são amizades que se vão consolidando. Já é um amor que vai nascendo. Chega a um ponto já não consegue viver uns sem os outros. Portanto, é muito mais do que isso. É algo que se vai construindo. Assim é a nossa relação com Deus. Assim é a nossa relação com o nosso Senhor. Porque o que nós estamos aqui a fazer, amigo, é ter uma relação com Jesus. Em que Ele vem de mansinho, ilude-nos com o nepe, mas trabalha-nos por dentro. E quando dermos por isso, já não somos as mesmas pessoas. Porque o caminho feito já não nos vai deixar voltar para trás. Porque aquilo que nos incomodava antes, agora se tornou uma certeza. E chegará um dia em que a gente só quer cumprir a vontade do Pai. Que é isso que Jesus faz. Independentemente das circunstâncias externas. O mais importante é cumprir a vontade de Deus. E tudo mais nos será acrescentado. Mas para depois, para segundo plano. Em primeiro, a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Tudo mais depois nos será acrescentado. Nica, diga lá. Eu acho que todos nós temos que, de facto, passar pela mesma experiência que Maria teve. Temos que ficar grávidos para deixarmos, de facto, nascer Jesus em nós. No fundo é. Ele não se materializa, mas ele vai nascer. Ele vai crescer e depois vai nascer. E eu acho que é por isso que a humanidade ainda está nesta ansiedade, porque não tem esse estado de graça, ainda não conseguiu, a maior parte ainda não conseguiu sentir isso, isso que nós
quando somos mães, sentimos qualquer coisa nas nossas entranhas que nos comove, que nos alimenta, que nos dá um alento, uma força que não se explica. E eu acho que é isso que, de facto, é o Jesus que está dentro de nós, o Cristo está em nós e que tem que fatalmente vir para fora. E agora o Filipe estava-me a falar nisto das emoções e eu passei por um estado de angústia por constatar que a maior parte das pessoas não tem a capacidade de sentir nada, e eu já sou uma pessoa que me angustio quando vejo que os outros estão a passar por processos inúteis e úteis ao mesmo tempo, mas que eu achava que já não havia necessidade, mas de facto, pronto, eles têm que ir por aí também. E depois começo a ter outra sensação de paz, quando começo a sentir que dentro de mim já tenho algum conhecimento que me traz essa calmaria, mas isto é uma gravidez espiritual que todos temos que vivenciar, de facto. E Maria, pronto, aceitou-a, viveu-a, sem questões, e nós temos muitas questões que nos impedem de que essa gravidez se faça de uma forma natural. Até que hoje em dia ter um filho é uma complicação. Hoje em dia uma mulher com uma gravidez já nem é livre para gerar aquele filho como eu, por exemplo, gerei os meus. E sabendo nós que há necessidade e que há milhões de espíritos, bilhões, para reencarnarem, e à medida que essa necessidade vai sendo mais urgente, o ser humano vai complicando cada vez mais esse processo, porque em vez de ser uma coisa natural, começa a ser uma doença. Uma pessoa que engravida hoje em dia está a vivenciar uma doença, como se fosse outra coisa qualquer. Tiram o estado de graça que era o ser mãe, para passar a ser um objeto que precisa de fazer N testes, N exames, e vive-se a gravidez num estado de ansiedade tremendo. Ainda bem que eu não tive agora os meus filhos, graças a Deus. Sou eternamente grata por ter tido essa possibilidade de viver a gravidez ainda com uma certa leveza, sem essa pressão se eu ia ter um filho deficiente, se não ia ter um filho deficiente, se ia ser X, Y. Pronto, para mim aquilo que viesse era bom. Não havia também muito por onde procurar defeito, não é? E eu estava preparada para aceitar aquilo que vinha, de alguma forma. E eu acho que hoje em dia ainda se complica mais essa parte. E é difícil realmente, e é preciso a pessoa ter um querer muito grande e sentir uma necessidade muito grande para deixar-se engravidar espiritualmente, digamos. Senhor. É por aí. Tem que haver fertilidade do coração, não é? Muito bem. Então, porque nenhuma palavra parou, palavra, palavra vem de logos, de verbo. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? É Jesus. E que palavra é esta? Temos que substituir palavra por vida. Porque a palavra aqui descrita é a palavra de Deus. Mas Deus não tem boca. Como é que Deus fala? Como é que Deus fala à humanidade? Se Deus não tem boca? É uma boa questão, não é? Como é que Deus fala conosco? Bom, na verdade temos que ir à primeira pergunta. Que é Deus?
Deus é a inteligência suprema. Para ser a inteligência suprema, significa que está acima. Se é suprema, está acima do quê? Dos espíritos. O que é que são os espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Se é a inteligência suprema, Deus é a inteligência, nós somos os seres inteligentes. Deus é a misericórdia, nós somos os seres misericordiosos da criação. Deus é a perfeição, nós somos os seres perfectíveis da criação. E é por isso que Deus é a inteligência suprema. O Livro dos Espíritos fala-nos sobre uma trindade universal. E nessa trindade universal nós temos Deus, Espírito e Matéria. Deus que está fora da criação e cria dois elementos. O elemento espiritual, o princípio espiritual, e o princípio material. Pegando neste raciocínio, e o espírito precisa de vir à matéria para se melhorar, não é? É assim que se faz o processo reencarnatório e a evolução espiritual. Nós vimos então que para que Deus se manifeste aos espíritos, Deus fala com os espíritos através de espíritos. Deus fala conosco através dos seres inteligentes da criação. Quem são? São os espíritos. Quando o verbo se faz carne, o que está a acontecer é que Deus está a falar à humanidade através do verbo que se fez carne, ou seja, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a ver a ideia? Como diz lá o texto de Mateus, o mundo estava em treva e raiou a grande luz. Então, no fundo, o anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? É a resposta de Deus a um clamor da humanidade. Jesus vir ao planeta Terra é, no fundo, quase como de um sentido figurado, uma resposta a uma prece coletiva. Porque, no fundinho, nós estamos a clamar a Deus para amar e para sermos amados. Uma pessoa egoísta, no fundo, se analisarmos bem, que ela anda à procura é de ser feliz. Só que ela acha que tudo para si é aquilo que lhe faz feliz. Então, a forma como Jesus entra no nosso mundo, e sobretudo no nosso mundo íntimo, a vinda dos ensinos de Jesus para o nosso coração, é a resposta de Deus para as nossas mais sublimes aspirações. Então, quando ele diz aqui que nenhuma palavra é impossível para Deus, que palavra é esta? Esta palavra é uma palavra divina.
Porque o Cristo é um espírito crístico. Então, o que este versículo, no meu entendimento, não é? Ao ele dizer nenhuma palavra é impossível para Deus, será impossível para Deus, nenhuma vida fica de fora sem que se torne um dia que Espírito Cristo. Não há ninguém encarnado, desencarnado, cujos destinos não sejam estar em comunhão com Deus. Nós podemos ver isto de uma forma mais objetiva, não é? Como, por exemplo, a Deus tudo é possível, ou questão 13 do Livro dos Espíritos. Alguém tem ali o Livro dos Espíritos? Lê lá, Patrícia. Se faz favor. Para vermos os atributos dele. Tem que ler a questão inteira ou só os atributos? Há ali o resumo, aquele resumo. Resumo. É, Deus é eterno. exato. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso e tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, as que não tivesse feito seriam obra de outros deuses, de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Obrigado, Patrícia. É por causa destes atributos que só Deus tem, é que nenhuma palavra é impossível. Vamos fazer aqui um exercício. Nós também precisamos de refletir sobre isto. Gostava que pensassem num sonho. Imaginem aquele objetivo, nós às vezes deixamos de sonhar, não é? Às vezes parece que desviamos assim. Há aqui uma macacoa qualquer na nossa cabeça. Parece que andamos aqui aos caídos. Eu gostava que todos pensássemos num sonho, em algo que, se nós pensássemos naquilo que nós mais gostaríamos que acontecesse ou na nossa vida ou na vida de alguém, aquilo que nos poderia fazer mais felizes, aquele, aquela circunstância em que nós poderíamos viver assim uma vida plena, não é? Onde estão a ver os nossos anseios mais íntimos, as nossas aspirações mais íntimas, as nossas aspirações que nos fazem realmente vibrar bastante, que nos fazem, estão mesmo cá no nosso cantinho mais profundo.
Gostava que mentalizassem todos. A mentalizar? Agora vamos ler o versículo. Porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Diga lá, Nica. Eu carreguei aqui, mas supostamente não era para pôr a mão. Não, eu ia escrever e eu tenho a certeza que vou conseguir. Às vezes fico a pensar que às vezes gostávamos de ter, se calhar, mais respostas, não é? Que as coisas fossem talvez mais claras. E depois chego à conclusão que as ansiedades não nos deixam ver. Nós já queremos estar no final do filme e não damos espaço para percorrê-lo suavemente. Nós gostaríamos de já estar a viver um sonho, mas talvez para chegarmos ao sonho tem que haver uma caminhada diária. Tem que haver a tal humildade que a Patrícia falava, no sentido de nos permitirmos que Ele nos conduza para lá. E não que a gente tenha o controle da situação para ir para lá. Estão a ver a ideia? É por isso que Maria entrega o comando da vida a Deus. Porque ela não sabe aquilo que se vai passar. Sabe pelo anúncio, mas ela não sabe pormenores. Ela, a partir daqui, não sabe se vai ser apedrejada. Não sabe se o José vai abandonar, se não. Não sabe onde é que vai parir. Não sabe como é que vai ser a reação dos outros em relação à gravidez que vem do Espírito Santo. Só que o mais bonito disto tudo é que ela não se preocupa com as consequências. Ela não pergunta se vai ter condições, se não vai, se vai correr bem, se vai correr mal. Ela não pergunta nada disso. Ela só diz: Eis aqui a tua serva, Senhor. Isto é de uma profundidade muito grande. Porque é uma entrega total. É como ela dizer: mesmo que o meu filho morra, eu não vou perder a confiança em ti. Mesmo que o meu filho morra inocente, eu vou confiar em ti. Estão a ver o nível de profundidade que isto vai?
E nós andamos aqui neste mundo de barriga cheia e às vezes inconformados com tanta coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. É que ela nunca o deixou, ela nunca o largou. E ela cumpriu através de um amor profundo. Ela aqui está a assinar um contrato. E o contrato é, independentemente do que aconteça, eu vou te servir. Eu vou te servir. E isto é uma decisão. Portanto, vale chamarem nomes, vale calúnia, vale julgamentos, vale ofensas, verbais, físicas, toda a ordem. Mas uma vez este contrato assinado, não se pode voltar para trás. E por isso é que quem o assina conscientemente tem que estar preparado para tudo, até para dar a própria vida. Que foi isso que os cristãos fizeram. Por amor. Porque eles compreenderam não com livros. Compreenderam com o coração. E por isso, aquela questão que eu estava a falar há pouco, do vínculo emocional com Jesus. Quando o nosso amor por Ele se torna grande, aí sim, Cândido, sentimos cada vez mais pequeninos. Diga lá, Cândido. Eu primeiro ia agarrar neste sentimento de confiança em relação ao Filipe ter dito para nós pensarmos num sonho. E eu acho que esse sonho vai sempre realizar-se. E eu digo isto pelo seguinte: mesmo que em tempo de vida, supondo eu não consiga realizar o sonho que sonhei, não é? Eu posso sempre deixar caminho aberto para que, eventualmente, se eu não conseguir fazer, alguém o acabe por mim. Mas é você que faz? O sonho nasceu dentro de mim, mas como não é um sonho para eu viver só comigo, é um sonho para viver com mais. Se eu não conseguir pôr em marcha como sonharia, mas pelo menos vou acreditar que vou deixar bases para, eventualmente, alguém que venha atrás de mim o possa continuar, percebe? Eu acho que é isso que nós temos também que cimentar dentro de nós, é que o sonhar é pôr o amor em ação. E nós temos que fazer isso, mesmo não tendo a certeza de que isso possa acontecer em vida física, percebe? Nós temos que, de facto, ter um sonho dentro de nós para conseguirmos viver a vida plenamente, seja ele que tipo de sonho for, não é? Eu acho que isso é essencial para uma pessoa conseguir viver uma vida plena.
E depois, quando o Filipe agora me fez, portanto, isso aí criou-me borboletas no estômago, que é o que o amor faz, não é? Faz, a gente sente borboletas. Portanto, eu senti primeiro borboletas, depois fiquei um bocadinho angustiada por vê-lo assim, emocionado. E depois É fiquei difícil. outra vez com borboletas, porque de facto a maternidade, quando é vivida em plenitude, quando a mulher aceita o filho, independentemente do que for, e quando aceita os seus defeitos, e quando valoriza as suas qualidades, e quando esse amor realmente nos transcende, eu acho que é o mais parecido com o tal amor que nós ainda não entendemos e que será o tal amor incondicional como o Pai tem por nós. Eu acho que de facto é a vivência maior que neste plano nós conseguimos ter de um amor assim um bocadinho mais puro. É a ligação quando ela existe. E então, se for um espírito que tenha que vir para pôr essa maternidade à prova, e se a mãe aceitar essas dificuldades todas, então esse espírito que veio como mãe faz aí um duplo trabalho. Vence a sua prova e vivencia com esse amor que de facto nos aproxima mais dele. E pronto, isso aí Bem, deixou-me outra vez com borboletas. obrigado, Agora Mica. estou satisfeita. Cândido, faz favor. Essa questão que o Filipe levantou mexeu muito comigo, porque nada é impossível para Deus. Eu também acredito que sim. E uma coisa que eu neste momento, esse impossível está a existir, que é o meu relacionamento com a minha filhota. Assim como a Nica fala da maternidade, eu falo de paternidade. São amores diferentes, mas amores idênticos. E, e mexeu muito comigo, porque eu acredito que não haja impossíveis, que a palavra impossível não existe, porque só para não roubar muito tempo, eu ontem fui buscar a minha neta à escola e levei à casa para ver os meus outros netos. Foi a mãe da minha filha que abriu a porta. A minha filha veio, olá pai, então a Teresa virou umas costas, foi, mas um olá pai que mexeu comigo, me fizeram as lágrimas aos olhos, e é isso que eu quero acreditar, que não vai haver esse impossível para haver este amor de pai correspondido pela filha, porque o amor de mãe eu entendo, que são 9 meses que estão ali juntinhos, mas também a ansiedade de um pai à espera daquele ser que está ali dentro, falo por mim, é algo de maravilhoso também. Eu entendo a sua comoção, Filipe, entendo bem, porque você também estava aí com a lagrimezita no olho, a mim estava-me a correr pela cara abaixo. Você ia falar, é verdade, mas não há impossíveis. Eu continuo à espera que um dia eu tenho dado passo que a minha filha chegue ao pé de mim assim com a maior naturalidade e me dê um grande abraço. Se eu faço isso a toda a gente, faço também à minha filha, ela é que se afasta. Pronto, olha, eu já estou, ok, eu entendo e esta palavra, ou esta frase aqui, porque nenhuma palavra será impossível. Ok, a palavra poderá ter outras palavras, vida, saúde, não interessa. Para Deus nada é impossível. Obrigado, Filipe, por mais este momento que mexeu comigo, mas obrigado, É. porque acredito e que vou ganhar mais força depois de o ouvir hoje, mais uma vez. Obrigado por tudo. Patrícia, obrigado.
Obrigada, Felipe. Obrigada, Nica. Obrigada, Cândido. Aqui com o coração para conseguir falar. Eu fui até anotando, que eu já não vou lembrar esse negócio aqui. O impossível, eu coloquei aqui, acontece no tempo de Deus, né? E não no nosso. Daquele que o Felipe falou do controle. Que a gente quer porque quer que aconteça naquela hora, daquele jeito, né? E já na semana passada eu tinha pego aqui um trecho de uma carta de Paulo, da carta de Paulo aos Hebreus, e que ele fala da imutabilidade da promessa de Deus, né? Então, a promessa de Deus não muda, né? Assim como os seus atributos. A promessa dele é aquela que o Felipe falou, todos vão chegar na condição, né, de plenitude, de purificação, basta que a gente escolha esse caminho. Mas aí o que acontece? Nós mudamos as promessas que a gente faz nesse caminho. Na hora que a gente chega aqui, né, a gente vai mudando as nossas promessas, as nossas missões, vai, né, deixando de lado, não vai colocando confiança nesses sonhos, né? Por essa falta de humildade, né? Por essa falta de reconhecimento, e sem essa conexão com a vontade do Pai, não adianta nós queremos qualquer coisa que seja, ela não vai vir com essa alegria, com essa abundância, com essa felicidade, né? Com essa borboleta aí no estômago da Nica, e que todos nós sentimos, né? Porque a gente vai usando, em vez da gente usar o mundo, né, como instrumento, a matéria que nos é dada como instrumento, a gente transforma essa matéria nos nossos alicerces. A gente fica buscando fora construir esses alicerces, né? E não constrói esse nosso templo íntimo na casa, né? Na rocha do amor, nesse amor infinito e que não cessa do Pai, né? Então, eu vou ler aqui o trechinho da carta de Paulo aos Hebreus, que está no capítulo 6, versículo 13 a 20. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então tá aí, que, né, a gente possa ter essa confiança de Maria, essa entrega, né, construir esse nosso templo íntimo, nessa rocha de amor imutável, infinita do Pai, que tudo vai se cumprir no seu devido tempo, né? E o Cândido falando, né, a Nica também, lembrei da ceifa e dos ceifeiros, muitas vezes a gente vem, a gente
né, ara o campo, a gente coloca sementes, coloca o adubo, mas não somos nós que vamos colher, mas a gente vai deixar uma obra, né? A gente vai sempre produzir alguma coisa. E, né, Maria ia trazer ao mundo essa obra maravilhosa de Jesus, né? Jesus e a sua obra, ele, né? Exemplo, modelo e guia para que a gente se fortaleça cada dia mais e tenha essa consolação e esse entendimento de coração, né? Com essa emoção aí das borboletas. Obrigado, Obrigada. Patrícia. Maria Odete. Agora o que eu vou dizer, já no fim da Patrícia ter dito estas palavras tão boas, já estou assim um bocadinho mais forte. Então é assim, estamos a falar de Maria e esta confiança em Jesus que nós devemos ter. Maria provou-nos que tinha essa confiança em Jesus, porque ela disse-me: Eis-me aqui, Senhor. Aí ela estava com aquela ansiedade toda, que eu também sou muito ansiosa, mas então aí ela confiou essa ansiedade e essas dúvidas todas dela, do nascimento do filho que ia nascer, a Jesus, não foi? E nós também, eu acho que, no meu ponto de vista, nós temos que confiar os nossos problemas, as nossas dificuldades na vida também a Jesus. Porque se nós não se entregarmos de coração e de corpo e alma a Ele e não pedirmos, eu peço ajuda nos meus problemas, eu consigo fazer, eu estou aqui para me tentar modificar a mim e tornar-me cada dia uma pessoa melhor. Mas eu não consigo mudar as outras pessoas, embora tente ajudar, mas só consigo ajudar o outro se ele aceitar a minha ajuda ou as minhas palavras. E daí que eu tenho, nisto tudo, o que eu acho é que eu tenho que aceitar o outro tal e qual como ele é, tentando eu ser uma pessoa melhor. E entregar todos os meus problemas a Deus e a Jesus. A filho de sonhos, eu acho que o meu sonho que eu tenho, como não posso mudar o outro e falar para o outro, só posso fazer prece e pedir a Deus ajuda. O meu sonho que eu tenho é ter trabalho e trabalhando e para pagar as minhas contas e tentar ir indo assim, porque se eu for a mexer nos sentimentos tão cá profundos era muito complicado. E tenho para vos dizer que o facto de eu sair do Granho e estar aqui em Alverca, sim, o Senhor salvou-me de muito sofrimento. E eu dou graças a Deus por isso. Isso é a minha força interior está aqui. E é nessa que eu acredito e é nessa que eu agradeço, porque estou aqui, estou viva. E agora muito mais forte por estar convosco. Pronto, é só isso. Isso é uma gratidão imensa. Obrigada. Obrigado, Maria Odete. Muito bem, amigos. Então, o nosso versículo é intenso, não é? Agora estamos já quase a chegar aqui às conclusões, não é? E aquilo que me vem assim, se tivermos humildade no coração para esperar o tempo de Deus, tudo corre muito melhor. Porque hoje estamos mais convictos de que para Ele nada é impossível. Se olharmos para os desejos e os sonhos de Zacarias, Elizabeth, queriam tanto ter um filho. Contra todas as circunstâncias, aconteceu. Se olharmos para Maria, que não conhecia o homem, não tinha nada por onde
por onde caminhar e teve a visita de um anjo para lhe fazer este anúncio. Portanto, onde o mundo vê impossíveis, Deus torna possível. Se eu há 10 anos me perguntassem se hoje era possível estarmos aqui, eu diria, é impossível. O que é facto é que aqui estamos. Portanto, aquilo que nós pensamos, todos, é só uma questão de tempo. Porque para Deus, nada é impossível. Então, como é que tornamos possível? E há 10 anos a gente nem pensava nisso aqui, hein? Claro. E agora a gente já pensa. É. Então vai chegar mais rápido. Pois é. Porque o Consolador prometido nos vem explicar todas as coisas. É o maior acelerador da nossa evolução espiritual. E, portanto, esta encarnação, comparada com outras, estamos um pouquinho melhores. Diga. Por acaso, fez em maio 10 anos que eu visitei pela primeira vez um centro espírita. E a primeira, vocês já me conhecem, não é? E a primeira coisa que eu disse à Filipa, disse assim: ai, Filipa, adorei. Entrei num sítio onde encontrei pessoas ainda mais parvas do que eu achava que era impossível. Mas há uma coisa que me mete um bocado de confusão. Eu acho que nunca vou conseguir ter a fé como muitos que eu lá vejo têm. Não vou, eu acho que não consigo. Não consigo. Eu queria muito, mas eu não consigo. E felizmente já estou a começar a sentir aquilo que os outros já sentiam à época. Portanto, o impossível não existe. Eu sou a prova viva, encarnada disso. É verdade. Também, se me falassem daqui a 10 anos eu estava aqui, neste contexto, eu dizia: pá, essa droga é muito boa, hoje deves ter tomado um comprimido muito bom para estar a imaginar uma coisa dessa. Mas pronto, a vida de facto é assim. Quando menos esperamos e quando às vezes menos pensamos, é quando as coisas nos surgem. Mas também temos que ter o coração, de alguma forma, preparado para. E com esta me vou. Cândido, faz favor. Filipe, eu peço desculpa naquilo que disse agora a Nica. Eu, quando fui a primeira vez ao centro e depois a segunda, eu hoje, a ouvir-vos, posso dizer assim: foi a coisa mais natural que me sucedeu naquele dia. É como se estivesse à espera há anos e daquele momento acontecer. Foi de uma sensação tão maravilhosa que eu não consigo descrever. Foi algo sublime, como eu entendo a Nica, mas saí de lá, olha, até hoje. Eu peço desculpa ter só por este bocadinho. Obrigado. Obrigado, Cândido. Muito bem, então, alguém quer dizer alguma coisa, alguma conclusão? Algum momento que tenha tocado mais? Eu, há uns 10 anos, prometi que eu nunca mais falaria nunca. Nunca De- e sempre é um problema. Isso, depois de ter construído uma casa que eu falei que eu ia morar 30 anos e eu mudei um ano depois, então, Nunca mais mudo daqui. Cuidado. isso, então nada é impossível. Exato. Essa é a grande lição.
Pois é, então vamos fazer uma prece para encerrar aqui o nosso estudo. E eu vou fazer uma prece para me apetecer. Então vamos agradecer, né? O NEP é muito importante para quem se predispõe a entendê-lo. E por isso, Senhor, aqui estamos, certamente com vontade de nos colocarmos também sobre a tua égide, sobre a tua sombra, sobre o teu amor. Mas tu sabes das nossas fragilidades. Tu sabes que temos medo. Nós somos almas receosas, que têm vontade, mas que a pouco e pouco essa vontade cada vez nos vai dominando os nossos instintos. E hoje foi um desses dias em que os nossos corações se impulsionaram para te procurar de uma outra forma, uma forma um pouco mais humilde. E por isso somos gratos, Senhor. Porque é nesta região íntima que melhor te compreendemos e que mais te fazes sentir. Assim, Pai amado, que as nossas vidas possam ser pautadas por este ensino de Maria, colocando-se em todos os momentos da vida como serva. Sim, Senhor. Em nome de todos aqueles que aqui estão, nós poderíamos dizer-vos: eis aqui os vossos servos, se cumpre em nós a tua vontade. E se porventura estivermos a cair em tentação, mas que os teus emissários de amor nos conduzam para o caminho da porta estreita. Assim, Pai, aprendemos também em tudo dar graças. E graças a Ti, sentíamos-nos mortos e começamos a viver. Sentíamos-nos perdidos e começamos a encontrar-nos. E por isso muito, mas muito obrigado. Hoje, agora e para sempre. Que assim seja.